Ao longo desta semana, a Unesp Notícias faz uma série de entrevistas para tirar todas as dúvidas sobre o processo eleitoral. O que os candidatos podem fazer na campanha? Quando a gente vai saber de fato quem são os candidatos aqui em Bauru? O quanto eles podem gastar na campanha? Quem vai nos acompanhar ao longo destes dias para tirar todas essas dúvidas é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje a gente fala de financiamento das campanhas. Muito obrigada por sua presença aqui nos acompanhando ao longo desta semana, Conrado. É sempre um prazer, Larissa, estar à disposição. Falando então sobre financiamento, que é o nosso foco hoje. A partir da mini-reforma eleitoral, que foi concluída no fim do ano passado, a Justiça Eleitoral agora ela estabelece tetos, de limite de gastos para os candidatos. Como que esses tetos eles foram calculados? Então, na verdade, a Justiça Eleitoral tentou colocar um freio naquelas campanhas milionárias que não justificavam, inclusive, com o valor que o candidato, depois de eleito, receberia pelo cargo que ocuparia. Então, ela estabeleceu como teto percentual relativo à eleição de 2012. Então, são dois tetos, para aqueles municípios onde a eleição se resolveu no primeiro turno e nos municípios em que houve a necessidade de segundo turno. Então, o teto é de 70% do que foi gasto na última eleição, que é o teto que está sendo aplicado em Bauru, e a partir daí foi feito todo o cálculo pela Justiça Eleitoral. 70% do que foi gasto pelo candidato que mais gastou com a campanha. Exatamente. Pelo maior gasto na última campanha, eles tiraram um teto de 70%. Aqui para Bauru, esses valores, assim como em todo o país, já estão definidos? Foram definidos na data do dia 19 de julho e, portanto, foi definido pela Justiça Eleitoral. Quanto que os candidatos a prefeito vão poder gastar no máximo em suas campanhas? Então, o valor atualizado, o cálculo feito pela Justiça Eleitoral, diz que o candidato poderá gastar até R$ 533 mil na campanha para prefeito em Bauru. A campanha para vereadores, ela tem um teto de R$ 159 mil. Então, esse é o valor máximo que poderá ser declarado pelo candidato. Na sua visão, Conrado, essa nova regra, ela traz benefícios ou ela abre mais brechas para Caixa 2, por exemplo? Porque são valores consideráveis, mas a gente sabe que comumente se gasta cifras milionárias, durante as campanhas. Não, a pretensão da Justiça Eleitoral ela é louvável no sentido de tentar resgatar uma origem das campanhas eleitorais. Aquela campanha mais próxima do eleitor, um contato mais direto, mais sincero, mais verdadeiro, do que aquelas campanhas midiáticas que estavam sendo feitas ultimamente. Agora, de boas intenções a gente não apenas vive, elas precisam ser realizadas na prática. Então, eu acredito que a fixação de um teto é positivo. Entretanto, a obtenção dos recursos para atingir este teto esbarrará na questão da dificuldade de obtenção, porque com a proibição de doação por pessoas jurídicas, sobrou apenas e tão somente a possibilidade do autofinanciamento. Então eu vou ter agora uma restrição, uma limitação de candidatos, porque aqueles que poderiam ser bons governantes, mas que não tenham um patrimônio pessoal elevado, estarão alijados da disputa. Eu só terei aqueles candidatos que nós poderíamos chamar de ricos, disputando com o patrimônio próprio, ou a doação de pessoas físicas, limitadas a um percentual do seu rendimento. Então vai gerar uma dificuldade na obtenção desses recursos, e mesmo aqueles que tiverem os recursos, eles poderão omitir certas declarações para não ultrapassar o teto na sua declaração. O Conrado tocou num ponto muito importante, que é uma mudança considerável, essa proibição de que pessoas jurídicas doem para as campanhas. Essa é uma mudança também que altera toda a dinâmica de financiamento. Só pessoas físicas agora podem doar. Exatamente. Essa proibição veio na esteira das denúncias da Petrobras, onde muitas construtoras e empresas de grande porte doavam oficialmente para as campanhas de alguns políticos, e esse dinheiro, na verdade, era oriundo de corrupção, de desvios, e havia esta troca. As propinas eram pagas, em campanha? As propinas eram pagas em campanha e eram esquentadas como declarações oficiais para as campanhas.
O problema é que eu não posso tomar como regra que toda doação feita por pessoa jurídica seja ilícita ou tenha uma intenção oculta de favorecimento posterior. Eu acredito que, na verdade, o importante seria fiscalizar posteriormente a relação havida entre o governo e estas empresas. Porque nada impede que uma pessoa física que doe também possa, se estiver mal intencionada, cobrar esta fatura futuramente do governo. Quer dizer, essa lógica não foi rompida do mesmo jeito? Eu acredito que não. Houve uma diminuição, uma restrição. Acredito que muitas ainda, nesta primeira eleição em que esta regra estará em vigor, tentarão fazer doações camufladas. Ao invés de fazer a doação oficial, elas repassarão valores em caixa 2. Nós estamos falando de Brasil, então, portanto, não estou falando de Bauru. É possível que isso aconteça em algum lugar. Então, acredito que nós teremos que aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e eu não duvido se em breve nós tenhamos que rever esta proibição, dada a dificuldade de obtenção de financiamento de campanhas. Você imagina que é preciso se buscar outros mecanismos? Sim, não é possível ficar só nesta dependência. A verdade é que nós precisaríamos de uma verdadeira reforma política em que nós dessemos aos partidos, às agremiações, uma unidade de ideias que pudesse vincular os eleitores àquelas propostas. E ao me identificar com este partido, eu poderia doar, não apenas em época de campanha, mas continuamente para o próprio financiamento das suas atividades, para que ela pudesse desempenhar o seu papel. Como não há essa identidade, eu não crio este vínculo e, portanto, não me sinto estimulado a fazer este debate. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós temos dois partidos muito claros, com ideias antagônicas. Então, se eu tenho determinadas posições, eu quero que aquele partido possa ganhar, e aí contribuo financeiramente com ele. Então, nós teremos que caminhar neste sentido para realmente valorizar os partidos e não as pessoas. Que hoje a gente vê muito disso. São candidatos que procuram partidos que deem a ele legenda, quando deveria ser o contrário, deveria ser os partidos, com as suas propostas, que procurassem pessoas que compartilhassem desses ideais e que aceitassem defender estas metas. Tá certo, Conrado. O Conrado volta amanhã aqui com a gente e amanhã o tema são os prazos eleitorais. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, estaremos amanhã de novo. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau!